vai ser uma bênção, tenho certeza. Revisão de Vidas é um momento muito especial, é um momento tremendo. E, irmãos, nós estamos com o propósito da oração diária às 23 horas. Todos os dias, nós fizemos um compromisso com Deus de 100 dias de oração. 100 dias de oração. Nós vamos até o dia 9 de dezembro. E nós estamos clamando por 300 vidas. Que Deus nos dê 300 vidas. Porque Deus quer salvar a todos, né? Deus não tem limite de pessoas. Deus quer que todos sejam salvos. Deus não se agrada que ninguém morra no seu pecado. Deus quer que todos sejam perdoados, salvos. A disposição do Senhor é perdoar a todos. Jesus já morreu na cruz para isso. Mas Jesus só pode perdoar aquele que quer ser perdoado. Aquele que diz, Senhor, eu reconheço que eu sou pecador e eu quero o teu perdão. E a igreja é a responsável de pregar a palavra para as pessoas, para que elas possam saber que Jesus as ama e que Jesus as quer salvar, né? Lá em João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para quê? Para que todo que nele creia, não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Então é necessário crer em Jesus. E como que as pessoas irão crer, se não houver quem vai lá pregar para elas? Aí que entra a igreja. Aí que nós, eu e você, precisamos agir, de ir lá pregar. Primeiro a gente ganha no céu, por isso que nós estamos orando. Eu convido você, né, que tem estado conosco às 23 horas, na nossa sala online, pegue o seu link, participe conosco. Se você não entrou ainda até hoje, entre, querido, participe conosco, esteja ali junto conosco, nesse clamor, no nome de Jesus. Muito bem, quero orar com as crianças, para liberá-las para as salinhas. Podem vir aqui à frente, crianças. Papai e mamãe, libere seu filho. A gente vai abençoá-los. E eles vão para as salinhas. Salinhas é um momento muito especial, onde eles recebem de Deus ali, de acordo com a faixa etária deles. Estenda a sua mão, vamos orar com eles. Senhor nosso Deus, abençoamos nossas crianças em nome de Jesus, que esse tempo das salinhas seja um tempo de crescimento espiritual para eles, que a palavra ministrada pelos professores, a cada um deles, possa, meu Deus, marcá-los com o amor de Cristo. Senhor, que eles sejam edificados, meu Deus, conforme eles conseguem compreender, meu Deus, no tempo deles, com o entendimento que eles conseguem ter, que eles entendam que eles são amados pelo Senhor, que o Senhor os ama, que o Senhor morreu também por eles. Nós os abençoamos para este tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem ir, crianças, podem ir. Graças a Deus, amém. Vamos para a palavra do Senhor, queridos. Vamos abrir nossas Bíblias. Pega aí a sua Bíblia, vamos abrir no livro de Hebreus. Livro de Hebreus. Vamos abrir a palavra do nosso Deus. No capítulo 10. Hebreus, capítulo 10. Quando você abrir, diga amém. Ótimo. Quem não abriu, diga ai de mim. Né? Hebreus capítulo 10, nós vamos colocar também aqui no telão, verso 35, acompanhe comigo, diz assim, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, não abandoneis a vossa confiança, ela tem grande galardão. Você sabe que essa palavra galardão é recompensa, ou seja, a sua confiança tem recompensa da parte de Deus. Quando você confia em Deus, quando você coloca a sua confiança no Senhor, quando você espera em Deus, né, você será recompensado. É isso que o texto sagrado está afirmando neste versículo 35. Vamos ver o 36 também. Diz assim, com efeito, tendes necessidade de perseverança,
para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Glória a Deus. Quantos querem alcançar a promessa de Deus? Quantos têm promessa de Deus para a sua vida? Então o que você precisa? Ele fala aqui, olha, todos nós precisamos de perseverança. Tendes necessidade de perseverança. Glória a Deus. Verso 37. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Esse versículo está falando da volta do Senhor Jesus. Está dizendo aqui que Jesus não vai tardar para vir, queridos. Aqui ele diz assim, aquele que vem virá. Se há uma certeza, é a certeza da volta de Cristo. E Jesus vai voltar para quê? Para resgatar a sua igreja, para levar a sua igreja. Nós vamos viver eternamente com o Senhor. Aqueles que permanecerem firmes, confiando no Senhor, vão experimentar a vida eterna com Cristo. Digam amém, querido. Que palavra maravilhosa, né? Nós vamos completar aqui o 38. Hebreus 10, 38 diz: todavia, o meu justo viverá pela fé. Pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Glória a Deus. O meu justo viverá pela fé. Queridos, nós só nos tornamos justos aos olhos de Deus por meio do sangue de Jesus, por meio do sacrifício de Cristo. Nossa justiça própria, os nossos atos de justiça, segundo a palavra de Deus, aos olhos de Deus, eles são como trapo de imundícia. Trapo de imundícia, no Velho Testamento, era aqueles panos que os leprosos usavam para se cobrirem, porque o leproso, as extremidades de nariz, de ponta de dedo, vai sendo comida, vai ficando ferido, aquela coisa que sangra, e aí eles punham os panos para cobrir aquilo, e de vez em quando tinha que trocar aqueles panos, né? E aquele pano trocado, cheio de sangue ali, era chamado trapo de imundícia. E a palavra diz lá no livro do profeta Isaías que a nossa justiça própria aos olhos de Deus é como trapo de imundícia. Mas quando ele fala que o meu justo viverá pela fé, nesse versículo 38 de Hebreus 10, ele está falando daquele que foi justificado pelo sangue de Jesus. Você foi justificado pelo sangue de Jesus? Amém? Digam glória a Deus, diga eu fui justificado pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. O tema que eu quero falar com você hoje, na palavra de hoje, é nunca desista. Nunca desista. Sabe, queridos, isso é uma postura que se precisa ter. É uma atitude de fé. Nós precisamos ter essa atitude dentro de nós, a atitude da fé, de não desistir de nada daquilo que Deus tem para nós. Não desistir do casamento, não desistir do ministério, do chamado de Deus para a sua vida, não desistir de acreditar que as coisas podem melhorar, se não está bom hoje, se não está como você gostaria que estivesse, né? Pode melhorar em nome de Jesus, amém ou não? Se você não desistir, não entregar os pontos, porque, queridos, a desistência, quando uma pessoa desiste, é porque a pessoa, ela está entregando os pontos. Se você não desistir, você vai avançar e vai crescer em nome de Jesus. Mesmo que você esteja passando por lutas, mesmo que você esteja passando por pressões, mesmo que você esteja passando por situações difíceis, mas desistir não é opção para nós em nome de Jesus. Diga assim, desistir não é opção para mim. O que significa desistir na Bíblia? O que significa desistir? Quando que uma pessoa desiste? É quando as lutas
as batalhas do dia a dia da vida se tornam acirradas, se tornam intensas na vida da pessoa, né? Assola a pessoa diariamente. Então a pessoa vai ficando ali intimidada, vai ficando entristecida, ela se abate, ela permite que o desânimo entre nela, seus pensamentos começam a ser afetados, né? A força, o vigor físico, o vigor interior daquela pessoa passa a não ser mais suficiente para persistir. Interessante que ele fala aqui, olha, que nós precisamos de perseverança, verso 36 do texto que eu li, de Hebreus 10. Com efeito, tendes necessidade de perseverança. O que é perseverança? É persistir e não desistir. Persistir diante das dificuldades. Persistir apesar das situações contrárias. Persistir apesar de que não está do jeito que você gostaria que estivesse, mas você vai persistir, você vai perseverar, você vai continuar firme, você vai estar determinado no seu objetivo, que é vencer. E com Jesus, queridos, nós venceremos. Você vai vencer. Você vai vencer. Então, sabe, diante das dificuldades, desistir é a nossa primeira vontade. A vontade da carne, a vontade da natureza humana é desistir. Por quê? Porque muitas vezes a gente não consegue ver saída no meio das dificuldades. Quando você não consegue enxergar uma saída, querido, busque a direção de Deus. Aí é a hora, mais do que nunca, de você redobrar as suas orações. É a hora de você, de repente, colocar um jejum, buscar ajuda de irmãos na igreja, os irmãos de célula, os irmãos que estão mais próximos de você, para estarem orando junto com você, clamando junto com você, para que você receba força de Deus, para que você avance e para que você vença as suas dificuldades. Amém, querido? Desistir não é opção. Fala, desistir não é opção. Queridos, situações e problemas todos nós passamos. Sim ou não? Todos nós passamos, em maior grau ou em menor grau, né? De vez em quando vem uma coisa inesperada na vida da gente. Deus permite. E Deus permite, não é para que a gente seja derrotado, mas é para que a gente se levante em fé. Deus permite para que nós possamos crescer na nossa fé. Em certas situações vem o medo. O medo, ele nos assola, o medo muitas vezes nos intimida. Mas o que eu faço com medo? O que nós podemos fazer com medo? Entregar ele a Deus em oração. Amém? Quando alguma situação estiver trazendo medo para você, entregue esse medo a Deus em oração. Entrega a Deus em oração. Senhor, estou com medo dessa situação, estou preocupado com isso. Isso está tirando a minha paz, isso está roubando a minha alegria. O que Jesus diz lá em Mateus capítulo 11, verso 28? Quem lembra? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e o quê? Sobrecarregados, amém? O peso está pesando ali. O fardo está, né? E ele diz o quê? Eu vos aliviarei. Ele vai trazer alívio. Isso é uma promessa de Deus. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E achareis o quê? Descanso para as vossas almas. Está lá, Mateus 11. Promessa de Deus para nós, né? Então nós não podemos impedir que os problemas, que as situações aconteçam. É maior do que nós. É a perda de um emprego, é a diminuição de uma renda, é um negócio que frustrou, é uma sociedade que não deu certo,
é um projeto que você trabalhou nele, sonhou, caminhou com esse projeto e de repente não deu nada certo. Bispo Rodovalho, nosso apóstolo, trouxe uma palavra domingo na Santa Ceia, falando daquele Provérbios 16:31, que nós fazemos os planos, mas a resposta vem de quem? De Deus. Às vezes a gente faz os planos, os nossos projetos com a melhor das intenções, mas às vezes Deus não aprovou aquele projeto. Não é o melhor. Quando Deus não aprova, querido, é porque aquele projeto não é o melhor dele para a nossa vida. Não é o melhor para nós, né? Mas às vezes isso traz dor, às vezes isso traz um prejuízo financeiro, e nós precisamos entregar isso a Deus em oração. Confiar que Ele está no controle de todas as coisas. Quando nós entregamos a nossa vida nas mãos de Deus, nós precisamos confiar que Ele está cuidando das nossas vidas. Tem muita gente que entrega, fala, Senhor, está aqui, meu casamento é teu, minha empresa é tua, tudo que eu tenho é teu, Senhor. Aí acontece uma situação e fala, Senhor, me dá de volta aqui. Que entrega foi essa? Eu entreguei meu coração, Senhor, mas de repente, entreguei aquele sentimento que eu estava tendo, mas de repente eu pego ele de volta de novo. Isso não é confiar em Deus. Quando a gente entrega, a gente tem que confiar que Deus, Ele está cuidando. E querido, Deus cuida melhor do que nós. Sabia disso? Jovem, você sabia disso? Que Deus cuida melhor do que você mesmo, das suas coisas, né? Sabe, quando nós temos nossas vidas alicerçadas na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, nas promessas do Senhor, na palavra do nosso Pai, e quando nós entendemos quão forte é o nosso Deus, e que nós estamos revestidos da sua armadura para enfrentar toda e qualquer batalha, isso traz segurança para o nosso coração. E é esse relacionamento com Deus, queridos, que vai trazer esse sentimento, essa sensação de confiança, essa fé. Porque fé, na verdade, não é um sentimento. Fé é uma atitude. Mas a fé, ela vai trazer para o seu sentimento uma segurança, uma tranquilidade. Você não vai se abalar, você não vai se abater. Amém ou não amém? Diante de situações, diante de dificuldades, né? Vamos afirmar como Paulo, lá em Filipenses 4:13. Quem sabe o que Paulo diz em Filipenses 4:13? Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos dizer juntos? 1, 2, 3. Tudo. Tá bonito. Glória a Deus. Querido, quando você fala a palavra de Deus, quando você profere, verbaliza uma promessa como essa da palavra de Deus, tudo posso naquele que me fortalece. Você está passando, olha que chave de vitória para você. A palavra de Deus é uma espada para você ferir o seu inimigo. O medo é um inimigo. O que você vai fazer com ele? Pega essa palavra. Tem outras, mas eu estou pegando essa aqui como exemplo para você. Tudo posso naquele que me fortalece. Vai lá para o seu quarto, vai lá para o quintal da sua casa, vai para um cantinho. Você está na empresa, está trabalhando, vai no banheiro. Fica 5 minutos lá falando baixinho. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Sabe o que vai acontecer? Quando você começar a declarar, você vai falar assim meio murchinho, porque você estava intimidado. Mas quando você terminar de declarar umas 4, 5, 6, 7, 10 vezes, você vai estar forte. Porque a palavra de Deus, ela traz força para o nosso espírito, para a nossa alma, ela traz vigor espiritual para as nossas vidas. Glória a Deus, aleluia. Quando nós não temos mais forças para seguir em nossa caminhada, e quando desistir parece ser a única saída, quando nós não vemos as alternativas, quando tudo parece estar no fim, quando nossas possibilidades não são suficientes para vencer os problemas, tem momento que a gente se sente assim ou não?
Tem. Por quê? Porque nós somos humanos. Não tem nada de errado com isso. Nós somos humanos, faz parte da nossa humanidade, né, de vez em quando se sentir como que encurralado, sem saída, sem direção, sem norte. Mas é nesses momentos que nós precisamos buscar entender que Deus está conosco e jamais nos abandona. Ele está conosco em todo o tempo, irmão. Isso é promessa dele. Nunca, jamais te abandonarei. Essa é a promessa de Deus. Por isso que a gente precisa estar com a palavra de Deus na nossa mente e no nosso coração. Porque o nosso sentimento, o nosso coração, ele é enganoso. E quando a gente tem a palavra, a gente vence o sentimento enganoso do nosso coração com a palavra. E é porque nós temos essa natureza humana fragilizada, que a palavra de Deus diz: maldito o homem que confia no homem. Muitas vezes nós pensamos o seguinte: eu não posso confiar em ninguém. Mas quando ele está dizendo maldito o homem que confia no homem, ele está dizendo que você não pode confiar em você, no seu próprio sentimento, porque o seu sentimento ele é enganoso. Confia na palavra. Confia mais na palavra e menos no seu sentimento. Quando o seu sentimento bater de frente com a palavra está certa e o seu sentimento está errado. A palavra está certa, porque a palavra sempre é verdadeira. E o nosso sentimento sempre é enganoso. Nosso sentimento é volúvel. Nosso sentimento muda de acordo com as situações, de acordo com as circunstâncias. Por isso a gente não pode confiar nele, né? Então, queridos, se nós estamos acompanhados com o Deus Todo-Poderoso, se Ele está conosco, não há motivo para duvidar, não há motivo para temer. Se Ele está conosco, nós vamos sair vitoriosos. Você vai vencer. Põe a mão no seu coração e fala: eu vou vencer. Fala de novo: eu vou vencer. Fala terceira vez, fala: eu vou vencer. Dá um glória a Deus, dá um aleluia. Então, se nós vamos vencer, não tem motivo para desistir. Fala: eu não vou desistir. Eu vou vencer. Amém? Fala para o irmão do seu lado. Fala: você vai vencer, querido. Você vai vencer. Deus é capaz de abrir portas onde não há portas. Ele vai abrir portas para você. Você não enxergava, você não estava vendo, de repente você começa a enxergar e começa a ver algo que você não viu antes. Uma saída, uma possibilidade, uma luz, uma direção de Deus. Deus é especialista em fazer isso. Eu amo Deus por causa disso. Você vai ganhar lutas que parecem que estavam perdidas. Parece que não tinha, né? Não, isso aqui acabou. E de repente muda tudo. Fala assim: Deus. Fala: Deus. Olha o que diz Marcos capítulo 13, versículo 13. Marcos 13, 13 diz assim: todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O mundo inteiro pode se levantar contra você, as circunstâncias podem se levantar contra você, os gigantes deste mundo podem se levantar contra você, mas se você perseverar, se você resistir, se você confiar em Deus, você vai vencer. Ele diz: se você perseverar até o fim, será salvo. Perseverar é persistir, é permanecer no propósito, é permanecer acreditando, é permanecer crendo. E eu quero te dar hoje 5 dicas para que você jamais desista. 5 dicas importantes. A primeira dica é: para o homem parece ser impossível um pequenino derrotar um gigante. Todas as vezes que a gente enfrenta um problema, parece que ele é um gigante e que nós somos desse tamanhozinho assim, é ou não é verdade? Às vezes, coisas pequenas, a gente fala: nossa, mas isso aqui é tão difícil, isso é tão grande.
né? E a gente se sente pequeno diante daquela situação. E aí, desistir parece ser a única opção. Mas olha o que diz a palavra em Hebreus 10, 35, que nós já lemos. Eu vou repetir, porque foi o primeiro versículo que eu li. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Fala comigo, confiança. Por quê? Porque ela tem recompensa, ou ela tem grande galardão. Por quê, querido? Porque para Deus não há impossível. Não tem impossível para o nosso Deus. Segunda dica. Então a primeira é: não abandone a sua confiança diante de problemas que parecem grandes demais e que você se sente pequeno diante daquele problema. A segunda é: por mais que as tentações pareçam maiores do que somos capazes de suportar, e nesses momentos pensamos em desistir, Deus sempre tem providência, Deus sempre tem uma saída, Deus sempre tem um escape. Saiba disso. Por mais desesperadora que a situação pareça ser, tem uma saída, e ela está em Deus. Quero te mostrar aqui Tiago capítulo 1, versículo 12, que diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança. Olha a palavra perseverança novamente no outro texto, né? Perseverança, o quê? Suporta com perseverança a provação. O que é provação? É um momento que você está passando, que é um momento de crise, que é um momento de dificuldade, que traz pressão para a sua vida, que estressa você. Tudo isso nos prova. São momentos de provações, que a nossa fé é provada, né? Então ele diz aqui, interessante: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Essa expressão bem-aventurado quer dizer feliz o homem que suporta com perseverança a provação. Por quê? Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Aleluia, aplauda ao Senhor por isso, querido. Se você suporta a provação com perseverança, você será aprovado e você vai receber a coroa da glória. A coroa da glória, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Glória a Deus por isso. Terceira dica que eu quero dar para você não desistir. São dicas para você não desistir. Saiba que provação todos nós passamos. Nós acabamos de falar aqui. Mas suporta, querido. Suporta. Tem um Provérbios, se não me engano, é o 24:10, que diz que se na hora da provação você desiste ou vacila, a sua fé é pequena. Não é? Projeta para mim, vê se é esse versículo aí mesmo, Bruno. Eu acho que é esse mesmo, 24:10. Ele fala que se na hora da provação você vacila, a sua fé é pequena. Mas em nome de Jesus você não vai vacilar, amém? Você vai suportar e você vai vencer, né? É esse mesmo? Provérbios 24:10, né? Provérbios 24:10. Então, queridos, Deus sempre tem providência para nós, mas nós precisamos aprender a exercer fé. Lá em Hebreus 10:38 diz: o meu justo viverá pela fé. Está ali o versículo, vocês viram? Coloca de novo lá, Bruno. Esse é um versículo para você memorizar ele, viu, querido? Se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Ou a sua força é pequena, tem uma outra versão que diz assim. Terceira dica para você não desistir. Em muitos momentos, nós nos sentimos cansados em nossa caminhada, e o desânimo acaba nos assolando. Às vezes é um cansaço físico. Quando você está passando por um cansaço físico, querido, sabe o que você tem que fazer? Deita, dorme ali,
meia hora, 40 minutos, uma horinha. Os jovens, os adolescentes, eles usam bem isso, né? Quando eles estão cansados, eles deitam e às vezes dormem uma tarde inteira. Ô bênção, né? Às vezes o adulto não consegue dormir uma tarde inteira, mas dorme meia horinha, dá uma deitadinha, meia horinha, né? E você vai descansar. Porque o cansaço traz abatimento da alma. Mas tem também o lado espiritual disso aqui, ó. Não deixe o desânimo tomar conta de você. Reage. Amém ou não? Olha a promessa do Evangelho de João, capítulo 14, verso 26 e verso 27. Isso aqui é uma promessa que Jesus deu a nós, à igreja, aos discípulos, aos seus filhos. Ele disse assim, olha, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, o Espírito Santo já foi enviado, amém, igreja? O Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Quem que o Espírito Santo é, segundo o que Jesus está dizendo aqui, ele é o Consolador. E ele vai fazer que nós nos lembremos de tudo aquilo que Jesus falou. E o 27, Jesus diz assim, deixo-vos a paz. Uau, eu gosto desse aqui. A paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Querido, quem tem que gerenciar o nosso coração? Somos nós. Não deixe nenhuma perturbação, não deixe nenhum desânimo, não deixe nenhum abatimento tomar conta de você, porque isso vai te jogar para baixo. Receba a paz de Jesus, usufrua da paz de Jesus, busque a ajuda do Espírito Santo. Como é que eu busco a ajuda do Espírito Santo? Orando, vai para o teu quarto, pega um louvor, começa a louvar a Deus, põe lá um CDzinho com louvor, vai cantando junto, vai aumentando o seu tom de voz, deixa aquilo invadir a sua alma, e a presença de Deus, e a presença do Espírito Santo vai consolar você, vai trazer alegria para o seu coração, vai renovar suas forças, seu ânimo, em nome de Jesus. Amém ou não amém? Glória a Deus, né? Deus sempre dará consolo aos nossos corações quando nós nos voltamos para Ele. E o consolo de Deus traz força interior, a força necessária para que a gente possa continuar a nossa caminhada e não parar diante de nada. Então fala comigo assim, desistir não é opção. Nós temos recursos, amém, amados? Nós temos recursos em Deus. Quarta dica, para você não desistir. Quarta dica. Precisamos ser fortes e perseverantes na hora das batalhas. Fortes e perseverantes na hora das batalhas. Josué, capítulo 1, versículo 9, diz assim, olha, não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Promessa de Deus. Deus está dizendo que Ele é com você aonde você for. Claro que nós não vamos andar em lugares indevidos, né, gente? Claro que nós não vamos andar em lugares que nós não devemos andar. Mas se nós andarmos em lugares que nós podemos andar, Deus estará conosco ali o tempo todo. E Ele está dizendo aqui, não te mandei eu ser forte e corajoso. Interessante, ser forte e ser corajoso não é emoção, é decisão, é posicionamento, é atitude. Eu decido ser forte, e quando vier uma tempestade, eu vou enfrentar ela, porque eu decidi ser forte. É atitude, é interior, é fé, posicionamento de fé. O justo vive pela fé, né? Não vamos olhar para a nossa força natural, porque em nós mesmos nós somos falhos, nós somos frágeis, nós somos limitados, mas vamos orar para o Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, né? E quinta e última dica que eu quero dar para você não desistir. Quinta e última dica. Deus é quem nos capacita para as batalhas.
tem um dos reis de Israel chamado Asa, rei Asa, que ele estava vivendo um tempo difícil, um tempo de lutas, de pressão, de inimigos se levantando, a nação estava desorganizada, o povo estava sem rumo, havia na nação de Israel, no tempo do rei Asa, houve um momento muito conturbado. Mas olha o que Deus falou para ele através do profeta. 2 Crônicas 15, versículo 7. 2 Crônicas 15, 7. Naquele momento difícil, Deus vem através do profeta e fala com o rei. E o que Deus disse para ele? Sê forte e não desfaleça as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Sê forte e não desfaleçam as vossas mãos. Deus estava mandando um recado para o rei Asa, através do profeta, que era para ele ser forte e para ele fortalecer o povo e não desfalecer. Não desfalecer, porque ele seria recompensado. Deus quer ver essa atitude em nós, querido. Atitude da fé, a decisão de não entregar os pontos. Posso ouvir um amém? Então é Ele que nos capacita para as batalhas. Por mais que nós possamos estar enfrentando batalhas difíceis, talvez você está passando por alguma batalha difícil. Na sua mente vem pensamentos ruins, pensamentos de recuar, de desistir, né? Mas nessa hora, querido, saiba, o Senhor está dizendo para você, não desfaleça, ser forte, não desfaleça a sua mão, as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Parte para cima, enfrenta o que você tiver que enfrentar, e Deus vai te dar vitória. Amém ou não? Seja perseverante, desistir jamais. Fala comigo, desistir jamais. Por que é importante batalha? Porque é pela batalha que nós alcançamos vitória. As batalhas da vida nos fazem mais fortes. Quando nós enfrentamos as batalhas, nós vamos ficando cada vez mais fortes, mais confiantes em Deus, mais firmes naquilo que Deus diz na palavra dele, nas promessas da palavra dele para as nossas vidas. Amém? Então fala assim, desistir não é opção. Fala assim, desistir jamais, nunca. Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor por isso, querido. Quero chamar nossos músicos aqui, nossa equipe de louvor. Agora eu quero dizer para você, nem sempre o caminho é fácil, irmão. Eu não posso te enganar aqui, né? Nós aceitamos Jesus, mas nós continuamos neste mundo. Esse mundo é um mundo mau. Então, temos Jesus, temos a palavra, temos o Espírito Santo, temos as promessas de Deus, mas continuamos num mundo cheio de problemas. Então o caminho, muitas vezes ele tem espinhos, tem pedras, mas nós não vamos desistir. Amém? Não vamos desistir. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Se nós perseverarmos, se nós continuarmos confiando em Deus, Ele vai nos dar vitória. Ele vai te dar vitória. Ele vai te dar vitória. Fala para o irmão do seu lado, Ele vai te dar vitória, irmão. Confia nele que Ele vai te dar vitória. Vamos ficar em pé? Fique em pé no seu lugar. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia.